Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui nessa noite para liberar uma palavra profética do trono de Deus para os nossos corações e para o seu coração, para o coração da sua família que está aí do outro lado da tela. E nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Então, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, que nós possamos nos unir muito mais nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Que nós possamos cada dia mais amar uns aos outros, amar o nosso próximo como a ti mesmo, conforme a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos conduz. Então nós queremos estar sobre a palavra de Deus e que Deus possa estar no controle de tudo, da minha vida, da sua vida, do ministério Agnus, da nossa igreja Agnus, que Deus possa estar no controle de tudo. É assim que nós cremos. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nessa noite. Amém? Então que você possa abrir o seu coração, abrir os seus olhos espirituais, o seu ouvido espiritual, para que você possa ver e ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Boa noite. Graça e paz. Antes de qualquer coisa, sim, eu quero dizer que nós estamos com muitas saudades. Estamos aqui na nossa casa e para falar com vocês nessa noite. Amamos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração enquanto nós estamos aqui guardadinhos pelo Senhor. Esses dias para nós não foram dias fáceis por tantas coisas, né? E o Senhor levou de volta para casa a nossa irmã Lourdes. E eu sei que todos nós nos abatemos um pouco, é natural. Por mais que nós sabemos para onde ela foi, que ela voltou para casa, mas eu acho que nós estamos vivendo em um período tão conturbado, tão difícil, que isso mexeu um pouco conosco, né? Com o nosso psicológico, assim, e nos trouxe um pouco de tristeza. E hoje veio a falecer o seu esposo também. Uma semana antes dela ser internada, ela nos chamou lá, e eu e a Rivinha, nós depois da oração, nós fomos na casa dela, e naquele momento assim, nós oramos por eles, junto com eles, com ela, louvamos ao Senhor. E enquanto eu comentava isso com a pastora Andréia, ela me disse algo tão profundo para mim, porque eu tinha dito assim, puxa, nós não conseguimos dar um velório, tipo, falar algumas últimas palavras, mesmo que ela não fosse ouvir, mas a gente queria homenageá-la, falar o quanto ela era importante. Aí a pastora Andréia me trouxe a memória e disse, vocês fizeram isso antes dela morrer. Talvez sem que vocês soubessem, porque nós nunca podíamos imaginar, ela estava na casa dela, nós nunca no nosso coração ou no nosso pensamento podíamos imaginar que ela iria falecer. Né? Então ali enquanto nós louvávamos e conversávamos com ela, eu creio que foi o momento de nós estarmos entregando ela ao Senhor. Então nós não sabemos, meu irmão, hoje é um presente de Deus o nosso dia. Então vamos glorificar a Ele, vamos exaltar a Ele, vamos engrandecer a Ele. Eu e meu esposo, nós vamos orar. É lógico que a gente não tem uma voz linda para cantar, e eu vou colocar o louvor do nosso ano, Oceanos. Você aí na tua casa, enquanto nós vamos orar, aí na tua casa, no teu lar, deixa que o Espírito Santo de Deus invada a tua casa, invada teu coração, invada a tua família, que Ele entre aí dentro, aqui dentro dessa casa espiritual que somos nós, porque o Senhor, Ele tem sede, Ele tem desejo de
nosso lar, dentro do nosso coração. Então, assim, permita isso nessa noite, ser tocado por Ele. Então, eu vou colocar esse louvor Oceanos enquanto... Queremos agradecer também, né, a você que está orando por nós, né? Queremos dizer que nós estamos bem, graças a Deus. Amém. E sabemos que tudo é permissão do Senhor. Sabemos que vocês estão aí, né, orando por nós, intercedendo por nós. Amém. E Deus tem nos dado a vitória. Eu tenho certeza que logo estaremos, né, de uma forma assim, talvez mais próximos, né, conversando. E Deus está no controle. Muito obrigado, irmão. Vamos louvar conosco, em nome Amém. de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que a voz do Senhor nos chama sobre as Santo, águas. Santo, Santo. Pai, me chama sobre as águas. Meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Declare isso. Independente das lutas ou dificuldades, vamos confiar no Senhor. E clamar ao nome dele. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Adorando ao Senhor, Pai, e clamamos ao Senhor, para falar que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está na direção. Pois eu sou teu, o Senhor é a nossa bússola, e tu és Espírito Santo de Deus. Nós meu. clamamos Oh, a Ti. Jesus, nós confiamos declaramos totalmente a Ti, em Ti, Senhor. dependemos do Senhor, Pai. Senhor, e quando o Senhor nos chamar, nós iremos confiantes no Senhor. Teu carinho, Senhor. E nós demos as mãos do Senhor Fortes mãos sobre as nossas vidas, me em guiará. nome de Jesus. Talvez você está com medo com tudo isso que está acontecendo. E esse louvor disse: estou cercado pelo medo. Tu és fiel e nunca falhará. Nunca vai falhar. Declare: e ao teu nome clamarei. Aleluia, Jesus. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu. E tu és meu, Senhor. Declare isso. Aleluia, aleluia, Jesus. É o Senhor que tem nos sustentado todos os dias, todas as manhãs. É o Senhor que tem guiado as nossas vidas, os nossos passos. Todos os dias tem sido Ele o nosso desejo, a nossa esperança. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, Deus, alcança meu irmão, Senhor, lá na casa dele, Pai. Em nome de Jesus eu creio, Senhor Jesus. Creio no Deus de poder, no Deus de milagres. Aleluia, do outro lado da terra. Glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Glória seja dada ao Senhor, meu irmão. Obrigado, Eu sei que o Senhor Deus. é um Deus de poder, é um Deus de Toda fidelidade, honra, toda é um glória, Deus de amor, que não todo há outro Deus seja dado como o a nosso Ti. Deus. Glória E eu a quero Deus. liberar uma palavra. Eu, meu esposo, nós estamos Toda aqui honra, toda e glória, queremos todo louvor liberar seja uma dado a Ti, palavra Pai. profética para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. É uma palavra que eu estava, né, orando, falando com o Senhor, e Deus falou muito forte ao meu coração através de um provérbios que eu li. E esse provérbios, eu estou lendo um livro, e esse provérbios nem é um provérbios de Salomão, é um provérbios oriental. Né, um provérbios que eles usam aí no meio secular, mas que o Senhor trouxe tão forte para nós meditarmos nessa noite, nessa palavra. E esse provérbio diz assim, olha, preste atenção nisso, e se tiver alguém aí que possa colocar, eu vou repetir isso para que você escreva nos comentários aí, para que se outra pessoa não entendeu, ela vai ler e parece que lendo é melhor do que ouvindo. E olha o que diz esse provérbio oriental: bons tempos criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Mas tempos difíceis
criam homens fortes. E homens fortes criam bons tempos. Eu vou repetir. Tem muita gente inteligente aí e eu sei que você pegou aí para você. Aleluia. Põe no comentário. Bons tempos criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Mas tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes criam bons tempos. Glória a Deus. É um provérbio oriental. Mas a palavra que eu tenho para você, nós temos para liberar para você nessa noite, é que em tempos difíceis, Deus cria homens e mulheres fortes. Aleluia. Tempos difíceis é para que seja forjado o nosso caráter e que desse tempo difícil venham homens e mulheres fortes. Eu quero ler a palavra do Senhor. Eu peguei uma Bíblia, que é uma Bíblia viva, só que a letra dela é muito pequenininha, mas eu vou tentar ler, né? Eu vou tentar ler aqui. E diz assim, Tiago, capítulo 1 e versículo 2. Tiago 1, 2. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Olha que leitura clara. Então, considerem isso motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Oh, Deus lindo! Glória a Deus. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. Olha esta palavra. E serão fortes, de caráter íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Glória a Deus. Eu li uma linguagem na Bíblia viva, que é uma linguagem tão clara, mas a tua Bíblia também, o Senhor tem falado, é a mesma coisa. Que nós, se estamos... a vida nossa está cheia de dificuldade, está cheia de provação, então considere isso motivo de grande alegria. Aí você pergunta, pastora, eu vivendo em lutas, em provações, em dificuldades, e a senhora diz para eu estar feliz, com alegria? Não, não sou eu que digo. É a Bíblia. A palavra do Senhor está dizendo. Tiago escreve isso, a palavra do Senhor diz que ele pega essa palavra e ele escreve para as 12 tribos, para algumas pessoas que tinham se dispersado deles e estavam vivendo em um tempo difícil. E chegou aos ouvidos de Tiago que aquele povo estava passando por muitas lutas, dificuldades, provações, tribulações. Aí Tiago podia mandar falar, coitadinho de vocês que estão sofrendo, o que a gente pode fazer? Mas ele não faz isso. Ele manda dizer para eles assim, meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações? Ele faz uma pergunta. Ele diz, então, considerem isso motivo de grande alegria. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Tiago diz, se você está passando por dificuldades, por provações, a sua fé está sendo provada, então Deus está te dando uma oportunidade de crescer. Eu quero começar já com uma história. Oportunidade de crescer. Certa vez um menino, ele estava na sua fase passando de criança para adolescente. E esse menino reclamava muito de dores. Ele tinha dores em todo o corpo. E ele tinha dores. E aí a mãe dele começou a se preocupar. Onde dói? Ela dói aqui, dói aqui, dói aqui. E levou no médico. E aí leva esse menino no médico e diz pro médico, ele sente dores em todo o corpo. Ele reclama de dores em todo o corpo. E o médico foi olhando o menino e foi analisando tudo o menino e terminou e falou, mãe, não se preocupe. E a mãe olhou assim, né? Não se preocupe com o que o seu filho está sentindo. Sabe por quê? Ele está apenas crescendo, mãe. E crescer dói. Eita Deus. Ele está crescendo. E crescer
coisa, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Sabe o que Deus diz para nós? Para nós nos alegrarmos, porque o Senhor está nos dando uma oportunidade de crescer, e crescer dói. Crescer dói. Então vamos deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer em nós. E a Bíblia diz, portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, ele diz, seja perseverante, não pare no meio do crescimento, não pare no meio da aprovação, não pare no meio das dificuldades, deixa crescer, porque quando estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados, aleluia, preparados para qualquer coisa. Ele disse, se vocês resistirem os dias maus, se vocês não impedirem o crescimento, como que a mãe ia impedir? Ia doer o crescimento do filho, mas ela não podia impedir o filho de crescer. Ele vai doer o crescimento, os ossos estão crescendo, então existe dores no corpo, mas é necessário para crescer. E Tiago dizia, não impeçam, quando vocês estiverem plenamente crescidos, vocês estarão preparados para qualquer coisa. Isso é para mim e para você. Não se frustre diante das lutas, das dificuldades. Não fique desanimados diante da provação, mas é uma oportunidade que o Senhor está dando de nós crescermos, porque quando passarmos por todas essas provações, nós vamos estar preparados para qualquer coisa. E ele diz, e serão fortes. Eu não disse que tempos difíceis criam homens e mulheres fortes? Então aqui o Deus estava falando. Então quando vocês enfrentarem, quando vocês vencerem, serão fortes, preparados para qualquer coisa, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Amém? Nós temos algumas pessoas que, de exemplo da Bíblia, que eles precisaram passar por tempos difíceis para que eles se tornassem fortes, para que hoje nós tivéssemos como exemplo. Então, se eles passaram, e por que eu e você não podemos passar? Então é difícil, mas é a oportunidade que o Senhor está nos dando de confiarmos nele. Amém? Aleluia. Minha esposa vai falar. Nós vamos falar José. José passou por tempos difíceis, né? No tempo que ele era um jovem ainda, ele teve sonhos, né? Todo mundo sabe a história de José. Teve sonhos e contou os seus sonhos para os seus irmãos, para os seus pais. E por causa desses sonhos que ele teve, ele foi parar no fundo do poço. Ele foi parar no fundo do poço pelos seus irmãos, pelos seus familiares. Então aí nós vemos, irmãos, que não está muito longe quem quer nos afrontar, quem quer nos tirar da presença de Deus, quem quer nos julgar, quem quer nos condenar. Então nós vemos ali que não está muito longe de nós. E Deus ele deixou isso de exemplo para nós termos força, para nós termos ânimo, para nós não desanimar no primeiro obstáculo que tiver nas nossas vidas, na primeira dificuldade, na primeira tempestade, no primeiro vale, no primeiro deserto, nós morrermos no meio do caminho. Deus deixou isso como exemplo para nós de superação, de que é uma pessoa que é direcionada por Deus. Nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos, mais uma vez, foi sacrificado. E aí eu vou, né? Imagina, nós vamos interagir, irmãos. Tá? Olha que coisa de José.
Então José estava lá, era o preferido do papai. José era o preferido, era o amado. Então José Ele estava estava ali, em bons tempos. em bons tempos. Então ele estava em bons tempos, sendo cuidado, sendo protegido pelo pai dele. Ele tinha capa, que era a capa que se dizia que ele era o mais especial. Então ali ele teve sonhos e sabia que era Deus que estava dando aqueles sonhos. Só que daí, se nós formos imaginar, se José tivesse permanecido ali, junto ao seu pai, que o protegia, que não ia deixar nada acontecer, será que estes sonhos seriam realizados ali? Nós podemos pensar, sabe o que Deus Deus permitiu? ia cumprir Porque foi uma na vida permissão. Então, o que Deus queria fazer na vida dele? eu vejo como uma permissão de Deus, porque até no final, no dia que José vai ver os irmãos, ele diz, viu, eu estou aqui porque foi Deus que permitiu que eu estivesse aqui. Então, Deus permitiu que José passasse por tempos de dificuldades, passassem por dias difíceis, passasse por provações, porque foi nas provações, foi como escravo, foi na cadeia, foi talvez limpando o banheiro da casa do seu senhor e fazendo tantas outras coisas, que ali Deus trabalhou no caráter, na personalidade, na perseverança, na fé de José. Nos tempos difíceis que ele ficou forte. Né? Vocês estão entendendo? Foi nos tempos difíceis. Trazendo isso para nós. Olha isso, irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa passar por tempos difíceis. Entenda o que Deus quer revelar para nós nessa noite. Tempos difíceis não significa que Ele não nos ama. Diga algo que você falou para mim antes. Do amor de Deus. Do amor de Deus, irmãos, né? Então, Que Deus amou muito. olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não precisa provar que nos ama ao nos livrar dos males deste mundo, porque Ele já demonstrou o seu amor ao enviar Jesus para morrer por nós, pecadores. Oh, aleluia! Deus não precisa provar nada, irmãos. Aleluia! Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele nos curar, Ele é Deus. Se nós continuarmos enfermos, Ele é Deus. Aleluia. Se você se der bem na vida, você for um homem próspero, né, financeiramente, Ele continua sendo Deus. Mas se você não for, Ele continua sendo Deus, irmãos. Ele não precisa provar nada para nós. Ele não precisa provar para nós que Ele é Deus. É nós que temos que provar para Ele que nós o amamos. Aleluia! Da mesma forma que Ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Eu e você, nós temos que apenas retribuir esse amor. Você entende? Quando o pastor Luiz falou de José, José teve todo um percurso. Se nós olharmos, ele saiu um menino de 17 anos. 13 anos se passaram. Então, ele talvez viveu muito mais tempo 13 anos de aprendizado, muito mais tempo de tribulações, muito mais tempo de deserto do que talvez o tempo de honra. Mas ele entendia em todo esse tempo que Deus não precisava provar nada para ele. Ele estava na cadeia, ele sabia que Deus era Deus. Ele estava como escravo na casa do Potifar, ele sabia que Deus era Deus. Então, onde momento, ele estivesse, ele tinha essa certeza. Que Deus era Deus. Porque hoje existe crente, existe cristão que acha assim... Pede cedo e quer que Deus já faça de tarde. Sim. E aí assim, mas se Deus é meu Deus, olha só, irmão. Por que eu fiquei doente? Por que alguém morreu? Por que Deus permitiu? Por que permitiu isso? Por que Deus... Olha essa frase que tremenda. A Bíblia diz que Deus não precisa provar que nos ama ao nos livrar dos males deste mundo, porque Ele já demonstrou o seu grande amor por nós, dando Jesus para morrer na cruz do Calvário. Esse é o maior amor. Que amor então, maior do que isso? É essa certeza que nós temos que ter, que quando nossa vida se findar aqui,
nós estaremos na glória com ele. Foi o maior amor. Eu quero ler um versículo aqui, vou trocar de óculos porque Eita, glória. eu não estou enxergando. Um versículo que diz assim, o apóstolo Paulo, está no livro de Atos 14, 21, que diz: depois de pregar a boa nova ali e de fazer muitos discípulos, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos. Olha só, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Eles animaram todos a continuar na fé, apesar da perseguição. Eles animaram, o apóstolo Paulo dizia, tem que continuar na fé, apesar da perseguição, lembrando a eles que deviam entrar no reino de Deus através de muitos sofrimentos. Irmãos, quem disse que nós não teríamos sofrimentos nessa terra? Quem disse que... Quem te prometeu isso, irmãos? Não foi nosso Deus. Não foi não Deus. Não foi nosso Deus. A Bíblia falou que nós íamos passar dificuldade, provações. Sim. Né? Sim. A palavra do Senhor diz difíceis, que no mundo... vales. Olha só. Eu falo tudo desertos. Isso. Está no livro de João 16, 33, que diz: eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos ou muitas aflições e tristezas. Eu não disse no início que essa semana para nós é uma semana triste? Ah, pastora, você é crente, você não pode sentir desânimo, tristeza. Meu irmão, nós somos cristãos e somos humanos, então nós sentimos sim. Existem dias difíceis, existe o dia de sorrir, mas existe o dia de chorar. Então, no mundo nós teríamos aqui a palavra de Deus. Para você que conhece a pastora Sonia. A palavra de Deus é tão clara e diz: no mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Eu e você precisamos, nesses dias difíceis, nos apegarmos ao Senhor e que a nossa confiança esteja nele e que a nossa segurança esteja nele. Nós precisamos depender dele e dizer: Senhor, o Luiz já disse, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Porque o maior amor, ele já demonstrou por nós, que foi dando seu filho, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por amor a nós. Você. Amém, meu irmão? Lá tem mais alguém que você vai falar? Fala de uma, depois eu falo de mais uma. Eu quero falar, né? Porque às vezes a gente fala dos homens, mas tem as mulheres também que passaram por tempos difíceis e que se tornaram fortes. Sim. Eu marquei várias, mas eu quero começar falando de Ruth. Quando nós ouvimos falar de Ruth, que é a nora de Noemi, Ruth, a história, a parte diz que Ruth foi uma moça, era de uma família nobre de Moabe. Então Ruth era uma menina talvez que tinha empregados, que era de uma família nobre, ela não sabia o que era passar fome, dificuldades, mas de repente chega um mocinho bonitinho lá de Belém, e ela conhece aquele moço, e eu acho que era um moço de fora, ela se apaixona, e aí, você conhece a história, ela casa com aquele moço. Só que daí o moço morre, vem o tempo de dificuldades para Ruth. Só que naquele momento Ruth, ela tinha a opção, quando Noemi diz, fica aí. Mas a Ruth diz, não, eu vou junto com você. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, porque ela já tinha conhecido ao Deus de Noemi. Então ela diz, eu não posso mais abrir mão desse Deus. E quando ela chega em Belém, aquela moça que outrora tinha empregados, aquela moça que era uma moça com certeza conhecida na cidade, que os pais tinham condições de tratá-la bem, ela põe uma cesta nas costas e ela vai rebuscar espigas. Meu irmão, seria mais ou menos como me cortar cana hoje, como me cortar cana. Ela foi atrás de algumas espigas, que era como se fossem as migalhas, tempos difíceis para sobrando.
Era o resto. O resto. Ela tinha que pegar o resto. E ela trabalhava o dia inteiro. Talvez pegando uma espiga que caía, 2 espigas que caía. E ali eram tempos difíceis para aquela moça. Talvez ela pudesse lembrar naquele momento, viu? Mas na casa do meu pai, viu? Mas lá em Moabe. Mas ela dizia, eu estou sendo forjada. Deus está trabalhando no meu caráter. Eu estou passando por tempos difíceis porque tem algo maior para Deus fazer na minha vida. E eu creio que foi isso, porque no final de empregada, ela se tornou patroa. Ela foi rebuscar espigas e ir lá no final aquele... Não se importou. Sem se importar. Ela queria o Não tratamento desanimou, de né? Deus. Ela não voltou atrás. Rutes. Quantas Rutes nós temos? Rutes, se está tempo difícil, talvez outrora você tinha um bom emprego, outrora você tinha um casamento abençoado, outrora você tinha uma boa saúde, mas de repente tudo isso foi se perdendo no meio do caminho. Mas você não pode perder o nosso Deus. A fé nesse Deus, a perseverança nesse Deus. Então, ainda que te falte tudo, tem Deus Todo-Poderoso que está cuidando de você. E nesse rebuscar espigas, Deus estava lá, junto com Ruth, talvez dizendo, não desista, seja perseverante, não pare, não volte atrás. Nós vemos ali quando ela falou para Noemi, quando Noemi falou, você pode ficar aí. Noemi falou para Ruth, pode ficar aí com seu povo, seu marido que é seu filho, morreu, você não tem mais nenhum compromisso. Não tem mais nada para te dar mesmo. Nada. Não é? Mas o que ela falou para Ruth, para Noemi, o que Ruth falou? O seu Deus será o meu Deus. Ela sabia, ela tinha conhecido. Seu povo será o meu povo. Ela tinha conhecido Deus. E quando ela conheceu o Deus verdadeiro, eu creio que ela falou assim, eu posso não ter mais nada, mas eu sou preenchida. Deus preenchia ela. É o versículo que nós usamos sempre. Quando eu busco primeiro o reino e a justiça do Senhor, as demais coisas são acrescentadas. Ruth entendeu isso. Entendeu o segredo. Então é uma mulher que eu quero falar para você. Que essa mulher, que coisa, em né? tempos difíceis, sabe o que ela fez então? Vamos repetir? Bons tempos criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Mas tempos difíceis criam homens ou mulheres fortes. E homens ou mulheres fortes criam bons tempos. Então, tempos difíceis criam homens e mulheres fortes. E homens e mulheres fortes criam bons tempos. O que Ruth fez? No tempo difícil, ela se tornou, Deus criou uma mulher forte. E aquela mulher forte, ela criou bons tempos para sua sogra Noemi. Ela deu um neto que Noemi não tinha mais esperança. Ela casa com um príncipe que era Boaz. E ela se torna uma princesa. Bons tempos vieram porque uma mulher resolveu não se entregar em tempos difíceis, mas ser perseverante. Nos tempos difíceis, né? E confiar no Senhor. Meu Amém? Deus, né? Eita glória. Meu Deus, irmãos, olha, Deus é lindo, meu irmão. Deus é maravilhoso. Deus é tudo para nós. Deus é tudo, Deus é tudo. Então, nós não podemos perder esse Deus. Nós não podemos deixar de amar esse Deus todo maravilhoso. Daniel. Amém? Nós vamos falar de Daniel, irmãos. Daniel, ele vivia num tempo bom. Ele era um estudado, ele era inteligente, só que foi parar na Babilônia como prisioneiro, como cativo. Ele saiu do meio do seu povo. Babilônia cercou, né, nós sabemos a história, prendeu todos e levaram todos cativos para Babilônia. E Daniel foi no meio. Só que em nenhum momento Daniel deixou de honrar a Deus. Em nenhum momento Daniel deixou de adorar a Deus. Em nenhum momento Daniel deixou Deus para trás. Ele não falou, olha, agora eu estou aqui na Babilônia, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou.
Então aqui eu vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer a vontade da minha carne. Não. Aqui, ó. Em tempos difíceis, Deus criou um homem forte. Daniel. E Daniel foi um homem forte que criou bons tempos. Isso. Olha só, irmãos, como que Deus é lindo, meu irmão. Do jeito que, olha Deus só, é né, gente? Um quer falar mais que o outro. Do jeito que José, quando a gente fala criar bons tempos, será que Deus não está te forjando, me forjando para bons tempos? Sabe por quê? Porque quando diz aqui que bons tempos criam homens fracos, olha que coisa. Nós estamos vivendo uma geração que Deus precisava intervir, fazer alguma coisa. Antes da pandemia, nós estávamos em bons tempos. Sim. Tava tudo ótimo, meu irmão. Sim. Tava tudo perfeito. A economia estava crescendo. Você estava tendo um salário bom. Você tinha uma mordomia. Hoje eu não vou no culto, não. Eu vou no shopping. Hoje eu não vou na igreja, não. Tem todo eu vou fazer um churrasco. Culto, né? Então, hoje eu não. Nós estávamos em bons tempos, meu irmão. Sim. Olha só o que Deus está nos mostrando, e esses meu irmão. bons tempos, o que estava fazendo? Homens fracos. Mulheres fracas. Estávamos nos afastando que triste. Da presença de Deus. Vamos trazer um exemplo para filhos. Deus. Eu estou cortando você. Vamos trazer um exemplo para filhos, por exemplo. Então nós temos filhos e aí você não quer que seu filho sofra, que seu filho cresça, que seu filho passe por problemas e dificuldades. Não, eu vou viver para que ele não viva, eu vou sofrer para que ele não sofra. Você vai estar criando um homem e uma mulher fraco. A primeira perseguição, o primeiro não que receber, a primeira dificuldade que enfrentar, vai cair. Por quê? Porque você deu bons tempos. Então o pai e a mãe tem que o quê? Tem que deixar crescer. Tem que ter o não e tem que ter percursos difíceis para eles crescerem. Então a mesma coisa é o nosso Deus, que nos ama, que é pai. Então ele precisa que no meio do caminho está tudo muito fácil. Esses bons tempos estão criando os homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Olha como que é as coisas. Por quê? Qual é o tempo difícil? Do mimimi. Gente, nós estamos vivendo um momento, ninguém pode falar nada, que o que você fala gera uma confusão, uma polêmica. Uma polêmica de tudo que fala. Talvez até o que nós estamos falando aqui, daqui a pouco tem uma polêmica que gere aí. Por quê? Porque era esse tempo bom demais. O tempo da tecnologia, o tempo do fast food, o tempo das coisas muito rápidas. Então homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Então eram tempos difíceis que nós estávamos vivendo, pensando que era tudo bom, mas esses homens fracos estavam criando tempos difíceis, tempos onde cada vez mais o ser humano está indo, né, para o abismo. Mas aí, mais tempos difíceis, nesse momento, Deus ele cria homens fortes, mulheres fortes. Eu e você, confiando no Senhor. Tá aí, ó, Daniel, o pastor não falou? Oi, Daniel. O que aconteceu com Daniel? Daniel podia ter chegado lá e falado assim. Falar, tô na boa, olha, aqui ninguém me conhece, eu sou inteligente, o rei já tinha separado ele para ser a nata, né, da sociedade. Ele falou, agora eu tô onde eu queria. Sim. Ele podia, irmãos, se ele quisesse, mas ele não quis. Ele não quis se misturar com as iguarias do rei. Aleluia. Ele não quis se misturar com o povo do mundo, com aquilo que trazia para ele, para a carne, coisas boas, mas pelo espírito dele o afastava da presença de Deus. Ele sabia que aquilo lá ia fazer bem para a sua carne, mas para o seu espírito não. Amém. Então ele falou, não, eu não quero me misturar. Eu não quero fazer a vontade da minha carne. Eu quero fazer a vontade de Deus. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Meu Deus. Queridos amigos,
Não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir. Não se assustem e nem se admirem. Olha isso. Pois não é coisa estranha, nem fora do comum, o que lhes vai acontecer. Pelo contrário, mais uma vez aqui a palavra manda, pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente. Mais um homem de Deus, mandando nós nos alegrarmos na tribulação, na perseguição. Deus, sabe por que ele diz? Veja isso, irmãos. Olha o que ele diz, pois essas provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo e depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória quando ela for manifesta. Aleluia. Oh, alabassúria. Deus maravilhoso, o Senhor é grande, Deus. Aleluia, aleluia, pois essas provações farão com que vocês participem do sofrimento de Cristo e depois terão a maravilhosa alegria de participar da sua glória quando ela for manifestada. Ah, meu irmão, se nós entendêssemos qual é o homem de Deus e a mulher de Deus que se torna forte, perseverante, persistente, cheio de fé, se não enfrentar provações e tribulações. Então, não vamos estar cheio de mimimi. Por que comigo? Por que eu? Por que está acontecendo isso? Eu não tenho forças para suportar. Eu vou morrer no meio do deserto. Não! Meu irmão e minha irmã, confia no Senhor. Ele vai te levar até do outro lado. Ele vai me levar até do outro lado. Eu sempre disse desde o início dessa pandemia que talvez eu podia fazer parte das estatísticas disso. Eu não estou livre. Nós não estamos imunes ao que possa acontecer, mas uma certeza eu tenho, do Deus que eu sirvo, do Deus que eu adoro, que eu prego, que eu confio, que Ele vai cuidar de nós. E se Ele quiser, meu irmão, curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar o corpo, Ele já salvou a minha alma e o meu espírito. Então nós vamos para um lugar melhor e maior do que esse. Então seja participante das provações, das tribulações, glorificando. E a palavra de ordem do céu para minha vida e para a tua vida. Nós estamos aqui como seus pastores. Nós estamos aqui como sacerdotes aqui de vocês. Aleluia. Se alegrem. Não fiquem tristes, não fiquem murmurando, não fiquem perguntando talvez, por que eu, o que está acontecendo, por que isso? Não, se alegrem. A palavra do Senhor diz, se alegrem nas tribulações, se alegrem nas perseguições. Por quê? Porque nós vamos ser participantes da alegria com Cristo. Amém? Imagine se José e Daniel fosse questionar com Deus. Imagine. Por que eu fui vendido pelos meus irmãos? Por que eu fui lançado num poço? Por que eu fui parar num escravo para Potifar? Por quê? Imagine se José falasse isso. E por que hoje nós falamos deles? Porque eles se deixaram ser trabalhados nesse tempo de dificuldades. E hoje nós damos eles como exemplo. Eles são exemplo para nós hoje. E a nossa geração vai deixar exemplo para o futuro? Sim. Sim. Será que eu e você, nós vamos deixar algum exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos tataranetos? Meu Deus. O que eles vão falar de nós? Isso é forte. Isso é forte. O que a sua família, que a minha família, como eles têm nos visto nessa pandemia? Como eles têm visto a nossa fé diante das dificuldades que nós temos enfrentado? Será que eles podem olhar para nós e dizer, minha mãe e o meu pai são homens e mulheres de fé? Porque agora não é só o falar, é o jeito que você está mostrando em atitudes que lá na frente, os seus filhos, como o pastor Luiz falou, seus filhos, seus netos, talvez vão enfrentar dificuldades, eles vão lembrar, meu pai e minha mãe, eles agiram assim.
Então eu vou agir como eles, com fé, com perseverança, com ousadia, com confiança no Senhor. Nós tínhamos muito mais para falar. Eu estou vendo que a hora aqui já está quase 1 hora que nós estamos falando. Então assim, era essa palavra. Eu podia falar aqui, falar de tantas pessoas. Eu podia falar de Esther. Gente, Esther, ela foi formada, a sua força dentro daquele palácio. Esther era uma mulher. Esther, quando tinha uma ordem para matar todos os judeus, e de repente o seu tio, você conhece a história, para nós ganharmos tempo. E ela estava incluída nisso. Sim, ela podia. Só que daí o que acontece? Ela sabia que se o rei não quisesse recebê-la, ela podia morrer. Era um dia difícil para Esther. Era um período difícil para Esther. Mas ela disse, se eu morrer, eu morri. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então, Deus tem me chamado, Deus tem te chamado nesses tempos difíceis para você fazer alguma coisa. Para você fazer a diferença. Sim. Para que a minha fé, para que a tua fé, ela seja exposta. Sabe o que é exposta? Atitudes. Viva, cresça nessa tribulação. Cresça nessa pandemia. Vai doer? O médico disse para o filho que sim, vai doer. Todo crescimento dói. Eu escrevi algo aqui lindo, que aqueles homens e aquelas mulheres, e eu e você, porque eu vou me incluir nisso, pastor Luiz se incluir nisso, e você que está me ouvindo também se inclua a isso, transformaram derrota em vitória. José podia ter sido, escravo para a vida inteira, mas a escravidão dele foi transformada em vitória. Ele passou por tempos difíceis para gerar tempos bons. Nós sabemos a história. Daniel, ele transformou a sua derrota, que tinha ido como não seria um escravo, como cativo para a Babilônia, mas ele se transformou em vitória. Esther era órfã, e ali ela se tornou rainha e deu vida ao povo dela. Por quê? Porque em tempos difíceis ela resolveu fazer algo e lutar, transformou em vitória. E tribulação em triunfo. Ai, que lindo! Esse povo no tempo de tribulação, eles transformaram isso em triunfo, em glória no nome do Senhor. É o que eu e você vamos fazer. Nós vamos ter histórias para contar depois dessa pandemia. Porque quando Deus quer honrar, né, você falou de Esther, quando Deus quer honrar, meu irmão, o diabo pode até tentar, te matar, pode até tentar fazer o mal para você, mas ele é um envergonhado, ele é um derrotado. Sabe por quê? Nós vimos aqui que Esther, ela era esposa do rei, era rainha, e o seu povo foi condenado à morte. Seu tio foi condenado à morte. Só que quando Deus quer honrar, irmãos, ele usa o ímpio para te honrar. Amém. Ele usa o ímpio. Porque nós sabemos que o rei, ele começou a ler, Deus colocou uma insônia no rei. E o rei foi lá ver os livros das crônicas. E ele leu lá a história de Mardoqueu. Ele leu. Olha, meu irmão, para Deus não existe coincidência. Não. Existe Jesuscidência. E é isso que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Talvez seja tempos difíceis, mas o Senhor Deus vai te honrar, vai nos abençoar e nos honrar. Então, transformaram derrota em vitória, tribulação em triunfo, e em vez de vítimas, tornaram-se vitoriosos. O que você está sendo hoje? Eu estou aqui cheia de Deus. Meu Deus. Você está sendo vítima? Ou você quer se tornar um vitorioso? O que é o vítima? Não vou conseguir. Acho que vou morrer. Não, nós não somos vítimas. Sol. Nós somos vitoriosos. E é essa palavra para a tua vida. Deus sempre nos prova para fazer aflorar o que temos de melhor. Glória a Deus. Então, ele sabia o que José tinha de melhor. E ele diz, eu vou extrair o que tem de melhor. Esther. Daniel, Esther, Ruth, Soninha, Luiz, José, Átila, Maria, João. Então ele diz, eu vou extrair o que tem de melhor. Ele sabe do seu potencial. Aprovação. É para que você sabe. seja aprovado.
Deus não quer que Deus você está te morra dando, no Deus deserto. está nos dando uma chance. É oportunidade. Ele nos está dando uma É oportunidade. uma oportunidade. Olha a palavra. Olha. Porque quando você vencer isso, você está preparado para qualquer coisa. Não é isso que a Bíblia diz? Se você vencer esses períodos difíceis, está preparado para qualquer coisa. Então, Deus sempre nos prova para fazer aflorar o que temos de melhor. Satanás nos tenta a fim de fazer aflorar o que temos de pior. Então, lembre disso. Eita Deus. Deus faz com que nesse tempo você extraia de você o perfume mais precioso, o óleo mais caro, mais precioso, porque é na moeda que você busca Sai mais, melhor. que você ora mais, Sai que você se melhor. consagra mais, que você lê mais a palavra de Deus. Sai Então, o melhor. extraia para esse tempo. Agora, Satanás, Meu Deus. ele nos tenta, Deus nos prova, Satanás tenta. Olha a diferença. Diferença, hein, irmãos? Existe uma diferença. Tentar e provar. Satanás é nos diferente, tenta a fim de aflorar o que temos de pior. Então, às vezes, dentro de nós tem um desânimo. Qual é o que tem Que é vencido na natural, tua né, vida? irmãos? Porque nós estamos passando por um momento difícil. Mas o que tem vencido? Só O que que, vai olha, aflorar? Vai aflorar o desânimo, a É. murmuração, a tristeza, que é a tentação? Ou vai sair de você a alegria, que é o que Deus manda, a glória a Deus e aleluia. Deus, eu te louvo de qualquer maneira, porque o Senhor é Deus, e vai passar tudo isso, e nós vamos cantar o hino da vitória. Então, fica com essa palavra nessa Como noite. diz, nós temos dois leões dentro de nós. Né? A carne e o espírito. Aquele que nós alimentarmos mais vai ser o vencedor. Qual você tem alimentado mais? Alimente o teu espírito. E nós vamos terminar com uma palavra. Irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, e versículo 17, diz assim: estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós, para todo sempre. Aleluia. Portanto, Glória a Deus. não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. É o versículo do pastor Gustavo e diz: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que se não veem, elas são eternas. Meu Amém? Deus. Nós vamos orar agora, meus amados, e agradecer. Só falando, irmão. Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz: conheço as tuas obras. Aleluia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus conhece, irmãos. Deus conhece as tuas obras. Aleluia. Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Aleluia. Pode estar difícil? Pode. Sim. Mas aqui, ó, a palavra do Senhor tem que ser o nosso alicerce. Aleluia. Tem que ser o nosso amanhecer. Aleluia. O nosso levantar, Oh, o nosso Deus deitar. maravilhoso. Temos que estar a todo tempo Aleluia, Jesus. Nós te alicerçados adoramos, Deus. na palavra de Deus. Amém? E mais uma vez, Deus não precisa provar que nos ama ao nos livrar dos males deste mundo, porque Ele já demonstrou o seu amor ao enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com a sua casa. Você está aí na sua casa? Então, assim, Aleluia. declare bênção para a tua casa, meu irmão. Declare que Jesus, vitória. Ele possa estar aí dentro da tua casa. O choro dura uma noite, a alegria Nome de vem pela Jesus. manhã. Deus tem cura, Deus tem renovo, Deus tem Glória a promessas Deus. para se cumprir. Então, nesse tempo difícil, Deus tem homens e mulheres fortes que Ele está
levantando para que você deixe a tua marca, a tua história. Então seja perseverante, tenha fé, confie no Senhor, que é o teu Deus, amém? Tem um louvor que diz: minha casa já é uma casa de bênção. Declare aí: minha casa já é um pedaço do céu. Nela estão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa já é reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer de ficar. Declare, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Fizeste do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Fizeste do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Fizeste do meu lar, Senhor, declara, um lugar de harmonia. Fizeste do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, como Toda honra, pastores toda dessa glória, igreja que o todo Senhor nos louvor seja dado a colocou. ti, Pai. Senhor, como anjo dessa igreja Espírito apostólica, Santo de graça Deus. para as nações ágrenas da cidade de Rio Nós das sabemos que o Senhor Pedras. está no controle Senhor, de e nós tudo, estamos Pai. aqui, Pai. Liberamos Nós a estamos palavra na que o Senhor tua colocou no dependência, nosso coração, Senhor. para as nossas ovelhas, estamos para, Senhor Jesus, para aqui, aqueles que Senhor. estão nos ouvindo, que é Oh, tempo Pai. difícil, mas que o Senhor está trabalhando Sim, nesse tempo Deus. difícil, Senhor, para Que o Senhor levantar leve a homens, paz, ó Pai, Deus, homens e os mulheres teus servos, fortes, os teus cheios de familiares. ousadia, cheios Em de nome de Jesus, fé, ó Pai, cheios de o Senhor nos fez perseverança, forte. cheios de vida, O Senhor Senhor. criou, Pai, Então agora eu nós, oro, Senhor, homens pedindo fortes, bênção ó para a Deus, casa dos mulheres meus fortes, irmãos, para a vida dos para que meus nós possamos irmãos, ser mais Senhor, do que aquele que está vencedores, desanimado, conforme a palavra abatido, do Senhor triste, nos diz, Pai. enfermo. Sim, Eu Jesus, sei leve a que o Senhor cura, pode ir até leve a a casa paz, deles levando leve a cura, tranquilidade, restauração, leve o levando amor, saúde, a levando paz, Senhor, vida, a a saúde, vida do Deus, em Senhor e nome vida de com Jesus, abundância, Pai. Leva, Em nome Senhor, de Jesus, leva, Senhor, libere tudo que o nessa Senhor tem noite, de bom, Pai. Pai. Libere Seus nessa servos, ó noite, Deus. Pai. Nós liberamos, ó Pai, em nome Nós de Jesus, clamamos, Pai. Senhor, por No nome de Jesus, milagres. Nós que o Senhor faça clamamos, milagres Senhor nas Jesus, famílias, por ó Deus, restauração. que estão Senhor, aqueles assistindo, que que vão estão assistir tristes ainda, e Pai, desanimados, esta Pai. live. Traga Que o Senhor possa fazer um ânimo, milagre, traga alegria, Senhor. porque o Milagre Senhor da nos mandou multiplicação, se alegrar transformação, até nos renovação, dias de em nome de dificuldade. Jesus, ó O Senhor Pai. mandou nos alegrar. Nós cremos, ó Tempo Deus, difícil, no teu no poder, tempo ó de Pai. dor, Pai. Como fez E nós Daniel, aprendemos Pai. hoje, ouvimos Como hoje, fez que José, crescer Esther, ó Deus. dói, Pai. Lute, ó Deus. Mas nós vamos tempos crescer difíceis, na graça, no Deus usou conhecimento elas. e na E da mesma forma, nós dependência estamos do aqui, Senhor, Senhor. Pai. Então O eu Senhor nos usar abençoo nesses tempos os difíceis, lares dos meus para o Senhor irmãos, nos a fazer vida dos forte, meus irmãos, em nome com de Jesus. graça, com vitória, Aleluia. com prosperidade, em nome de Jesus. Em nome de E Jesus, que a Pai. graça de Jesus, e que o Oh, amor Deus. de Deus, e que a doce Em nome comunhão do de Espírito Jesus, Pai. Santo seja derramada em nosso coração, Sim, Jesus. na nossa vida, hoje E e para para sempre. E vocês dizem, Amém. receba. Que Deus Bem, abençoe vocês, se amamos Deus vocês. fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Sabe por quê? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E haja o que Aleluia, houver, Jesus. sempre será Aleluia. Deus. Obrigado. Nunca esqueça, nós Amo amamos vocês. vocês. Que lindo. Estamos Gostoso morrendo estar com de vocês. saudades Receba de nosso cada um de abraço. vocês. Receba. Amo vocês. Beijos. Amamos vocês sem Beijo. medida. Amém? Deus abençoe.